Olá, boa noite a todos, a você que acompanha a programação da nossa TV Antena 10. Está começando nesse dia 31 de dezembro a nossa retrospectiva 2025 com os fatos que marcaram o ano aqui no Piauí. Excepcionalmente, hoje não iremos exibir os telejornais Cidade Alerta Piauí e Conversa Franca, que retornam com edições ao vivo amanhã. E olha só, quero contar com a sua companhia até às 7h55 da noite com um resumo completo sobre os destaques que repercutiram em nosso estado ao longo desses 12 meses. Vem comigo que a retrospectiva 2025 já está no ar. Começamos a nossa retrospectiva falando sobre o caso que chocou o Piauí e o Brasil. Uma série de homicídios por envenenamento de membros de uma mesma família em Parnaíba, no litoral do estado. Foram 8 mortes em 5 meses, que segundo as investigações, premeditadas por 2 pessoas. A matriarca Maria dos Aflitos e o seu companheiro Francisco de Assis. As vítimas morreram após consumir arroz envenenado em 1º de janeiro. Acompanhe o resumo. Uma história assustadora e crimes quase perfeitos. Tudo começou em agosto de 2024, quando tudo foi arquitetado por Francisco de Assis e a esposa Maria dos Aflitos, que aceitou participar do plano do marido com o intuito de diminuir as despesas da família. Mas, para isso, Maria dos Aflitos foi capaz de aceitar que os filhos e os netos fossem mortos. E para não levantar suspeitas de quem cometeria os crimes, Francisco de Assis, o vodrasto das crianças e padrasto dos filhos de Maria dos Aflitos, pesquisou como matar de forma envenenada. As primeiras vítimas foram envenenadas em 22 de agosto do ano passado. João Miguel, de 8 anos, e Ulisses Gabriel, de 7 anos, tomaram um suco que foi oferecido por Francisco de Assis. Como qualquer uma das vítimas, as 2 crianças não podiam imaginar que o vodrasto estava dando um suco envenenado. Nós identificamos a motivação que a Maria dos Aflitos também ela falou. Ela disse que tinha um envolvimento muito forte com o Francisco de Assis, né? E que ele convenceu ela de que eles deveriam ficar só os 2, mas não para usufruir de uma herança, e sim para eles diminuírem as despesas, porque era uma família pobre que tinha muita despesa, muitas bocas para alimentar, e o que eles queriam era ficar os 2 unidos. Para a polícia, Francisco de Assis, vodrasto das crianças, e Maria dos Aflitos, avó dos meninos, disseram que viram Lucélia Maria da Conceição, uma mulher que morava na outra rua, por trás da casa da família, dando cajus para os irmãos João Miguel e Ulisses Gabriel. Desta forma, a vizinha passou a ser a principal suspeita do crime. Como a polícia encontrou na casa de Lucélia o mesmo tipo de veneno que foi usado contra as crianças e um gato morto em frente à casa dela, a população se revoltou e tentou fazer justiça com as próprias mãos. Lucélia teve a casa destruída e só não foi morta com a ira das pessoas porque a polícia chegou a tempo para prendê-la por ter envenenado os garotos. Neste momento, uma pessoa inocente estava sendo penalizada. Dias depois, os meninos não resistiram e acabaram morrendo. Já eram 2 a menos da família com a prática criminosa do casal. Como o plano estava dando certo, no primeiro dia do ano, Francisco resolveu adicionar veneno no almoço da família. Desta vez, a intenção era matar um número ainda maior de pessoas de uma só vez. 5 pessoas da família e a vizinha Jusilene passaram mal depois do almoço. Todos foram levados para o hospital com sérios sintomas. No caminho dentro da ambulância,
Manuel Leonardo, de 18 anos, não aguentou e morreu. Já eram 3 eliminados. Francisca Maria e os 3 filhos pequenos foram internados, enquanto Francisco de Assis foi liberado do hospital junto com a vizinha. Francisco de Assis teria fingido também passar mal na intenção de não ser apontado como suspeito. Com os dias se passando, as 2 crianças com idades de 1 ano e 8 meses e 3 anos não resistiram e também morreram no hospital. Francisca Maria, que já tinha perdido 2 filhos envenenados em agosto de 2024 e sem saber por estar em coma, ela também já tinha perdido mais 2 filhos vítimas do mesmo crime. Dias depois, Francisca Maria acabou morrendo, restando apenas Gabriele, de 4 anos, filha de Francisca. A menina já estava internada no Hospital de Urgência de Teresina. Ela também não aguentou e morreu. Durante a investigação policial, a polícia descobriu que Maria dos Aflitos tinha um caso amoroso com Joicilene, a vizinha, e Francisco de Assis tinha conhecimento disso, formando os 3 um triângulo amoroso. A intenção era matar todos da família para que Francisco de Assis, Maria dos Aflitos e a vizinha Joicilene pudesse livremente viver um triângulo amoroso e sem muita gente para sustentar. Como Lucélia Maria, a vizinha acusada de matar os 2 garotos em 2024, estava presa, a polícia começou a suspeitar que o verdadeiro assassino poderia estar no seio da família. Francisco de Assis acabou sendo preso como agora o principal suspeito de todos os crimes. A polícia apreendeu este baú. Dentro foram encontrados livros nazistas e anotações de como matar usando veneno. A vizinha que teria dado cajus envenenados para os 2 garotos foi libertada, porque a perícia não encontrou veneno nos cajus periciados. Isso quase 6 meses depois. Enquanto isso, o plano de Francisco de Assis e de Maria dos Aflitos já não estava mais dando certo. Na intenção de inocentar o marido, Maria dos Aflitos lembrou que a mulher que tinha sido acusada de envenenar os garotos no ano passado com cajus foi libertada, depois que a polícia chegou à conclusão que, uma vez presa, ela não tinha como fazer novas vítimas, como outras pessoas acabaram morrendo, vítimas também de envenenamento. Desta forma, Maria dos Aflitos não teve piedade da amante. Ela atraiu a vizinha para a casa dela, a convidando para tomar um café. Desta forma, a vizinha Joicilene tomou uma taça, contendo mais do que água, açúcar e café. Dentro do copo também tinha veneno, que já tinha matado outras 7 pessoas. Rapidamente, a polícia foi para a casa dos mistérios de casos de mortes por envenenamento. E o tempo todo, Maria dos Aflitos dizia que a mulher teve um ataque do coração. Joicilene não resistiu e acabou morrendo. Para não atrapalhar as investigações, a polícia suspendeu as declarações para a imprensa, até saber o real motivo em que Joicilene foi morta. Enquanto isso, Maria dos Aflitos aproveitava toda a visibilidade nacional do caso, em que matou quase toda a família, para pedir uma casa. Me dê uma casa, que eu sou pobre. Eu não tenho como comprar uma casa. Se eu quero que me ajude, eu quero uma casa. Quem puder me ajudar, eu quero uma casa. Mas, de repente, em 31 de janeiro de 2025, o dia amanheceu com Maria dos Aflitos sendo presa, suspeita de envenenar a vizinha. O plano diabólico do casal cruel começou a dar errado. De acordo com o que Maria dos Aflitos confessou para a polícia, em riqueza de detalhes. Foi água ou foi café? Café. Café? Foi você que entregou, acho que, o café para ela. Foi. Ele falou que um dia nós ia ser muito felizes, ele falou desse jeito. No velório do Manuel? Foi. Foi lá dentro do quarto, foi lá dentro do quarto dele. Então, dona Maria, a senhora acha que o Assis colocou no suco, aqueles pacotezinhos de suco no primeiro caso,
No segundo caso foi o arroz, porque a gente sabe. Né? E no terceiro caso da Jocilene foi o café. A senhora acreditava que, iludida, como a senhora disse, a senhora acreditava que o Assis... Que ele soltava aí, vocês, ele queria ser solto. Entendi. Então eu fiz isso. Mas eu me arrependo. Acredito. Me arrependo amargamente. A Jocilene, a princípio, a gente identificou ela como uma amiga da família, né? Mas depois que, com as investigações, nós verificamos que a Jocilene, ela tinha um relacionamento amoroso com a Maria dos Aflitos. Esse relacionamento, ele não era de desconhecido, na verdade, ele era conhecido por todos os membros da família da senhora Maria dos Aflitos e também pelo próprio Assis. Então, assim, eram relacionamentos, as duas eram bissexuais, né? Nós podemos dizer assim. Por quê? Porque ela tinha o marido dela, a Jocilene, e a Maria dos Aflitos tinha convivência com o Francisco de Assis. E as duas tinham um relacionamento amoroso, né? Um relacionamento homoafetivo entre as duas. Só entre as duas. Então eram dois relacionamentos, eram relacionamentos paralelos. As duas entre si e cada uma com os seus conviventes, com os seus companheiros. Né? Não era uma coisa desconhecida, era um relacionamento que os filhos da Maria dos Aflitos sabiam, que o Francisco de Assis sabia, só a Maria dos Aflitos que durante as investigações tentou esconder esse fato, porque ela disse que tinha vergonha. Né? Então a relação de proximidade era essa, por isso que a casa onde sempre morou a Jocilene, a Maria dos Aflitos sempre morou próximo. Inclusive a gente tem, alguns testemunhos disseram que o relacionamento da Jocilene com a Maria dos Aflitos é anterior ao do Francisco. O Francisco chegou posteriormente, né, no relacionamento e eles mantiveram essa relação. Você nunca vai acreditar que a sua própria mãe ou o seu padrasto, ou a sua namorada, ela vai colocar um veneno em um alimento ou em uma bebida e fornecer para você. Né? Isso foi o que facilitou muito essa série de homicídios que ocorreram. Recentemente, em uma tentativa de conceder liberdade a Francisco de Assis, a defesa afirmou que ele também teria sido vítima de contaminação, apresentando um laudo que atesta a presença da substância terbufós no organismo. No entanto, o argumento não foi suficiente para garantir a soltura e os dois seguem presos, aguardando julgamento. Mudando de assunto por aqui, o ano de 2025 foi marcado pela posse de prefeitos e vereadores em todo o Piauí. Em Teresina, o destaque foi o retorno de Silvio Mendes à prefeitura da capital, assumindo o cargo pela terceira vez. Vamos acompanhar. Após 14 anos, o médico Silvio Mendes oficialmente volta a comandar o Palácio da Cidade. Ele e os 29 vereadores eleitos no dia 6 de outubro de 2024 tomaram posse 1º de janeiro de 2025. Antes da posse, Silvio concedeu coletiva à imprensa e falou sobre os principais desafios que irá enfrentar. A situação financeira da prefeitura é a maior preocupação. Precisa ter a real situação financeira, o equilíbrio fiscal da prefeitura e, naturalmente, cumprir um planejamento. Tem coisas urgentes, fazer aquilo que a gente possa cumprir, sem enganar ninguém, e dando algumas atitudes que nem sempre é dinheiro, é boa vontade, é disposição. Isso serve para sinalizar para a população que o dinheiro público vai voltar para quem pagou a conta. É preciso se pagar aquilo que seja correto, porque aí o dinheiro dá. Garanto para você que dá. Silvio nega que irá fazer auditoria nas contas da prefeitura e deixa a responsabilidade para os órgãos de controle externo. O dinheiro público ele não é ilimitado. Ele precisa ser pago a quem prestar o serviço que for necessário. Claro que os contratos serão revistos, todos, sejam os recentes, os passados, naquilo que couber. Quem é que faz isso? O pessoal da finança, não sou eu. Tribunal de Contas, vamos pedir o Tribunal de Contas para acompanhar todo esse trâmite, todas essas questões financeiras, administrativas. Ele é um órgão fiscalizador, nada a temer. E isso eu já pedi ao presidente Kennedy
E ele confirmou que o Tribunal de Contas vai estar lá para poder fazer. O prefeito destacou ações importantes que serão tomadas, como a liberação das faixas exclusivas de ônibus para motociclistas e taxistas. Primeiro, as motos vão usar as faixas exclusivas de ônibus. Os táxis também, ocupado ou não. Os aplicativos, desde que seja regulamentado. Tive uma reunião, inclusive, na praça, porque nesse dia estava fechado lá o escritório. Nós fizemos uma reunião na praça ali que não está concluída, na frente da minha casa. E vai ter que acabar. Ela é com dinheiro de empréstimo. Então, a cada problema, a sua solução. Após a posse no auditório do SESC, Silvio se deslocou até a prefeitura para a solenidade de transmissão do cargo. Ele foi recebido pelo prefeito Dr. Pessoa, que deixa a prefeitura após 4 anos, e recebeu a faixa de comando do cargo. Dr. Pessoa não quis falar com a imprensa e o momento foi marcado por emoção nos discursos. A política, os que mais sabem, dizem que é a melhor maneira, o melhor caminho de fazer caridade. Um dos crimes mais chocantes de 2025 foi registrado na zona rural de Teresina. A menina Ana Sofia, de 7 anos, e seus avós, Maria, de 77, e João Francisco, de 68 anos, foram assassinados a pauladas e facadas dentro da própria casa no povoado Cajaíba. As investigações apontaram que a criança foi vítima de violência sexual antes de ser assassinada, tornando o caso uma das maiores tragédias do ano aqui no Piauí. Nesse resumo de agora, vamos mostrar também o depoimento do suspeito, que detalhou a forma brutal como cometeu esse crime. Veja. Cenas de terror. Uma tragédia envolvendo 3 pessoas da mesma família. As vítimas, um casal e uma criança. Eles foram encontrados mortos na casa onde moravam, no povoado Cajaíba, zona rural leste de Teresina. As vítimas foram identificadas como Maria Sofia, de 7 anos, e os seus avós, Dona Santa e Courinho. Desde o último domingo, eles estavam desaparecidos. 2 dias depois de notar o desaparecimento das pessoas que moram na residência, um parente das vítimas decidiu vir até o local. Ao bater na porta, ninguém atendeu. Ele retornou e, ao perceber que a porta estava encostada apenas com uma cadeira, ele decidiu entrar. Ao entrar, ele viu que todos estavam sem vida e com sinais de violência. Os corpos já foram encontrados em estado de decomposição. Clenilson Souza Santos, de 36 anos, foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele foi encontrado na Vila Maria, região leste de Teresina, com sinais de embriaguez. Clenilson é o principal suspeito de matar o casal João Francisco de Souza Lemos e Maria dos Santos Souza, além da neta deles, a Ana Sofia, de 7 anos. Após cometer o crime, Clenilson saiu a pé do local e, ao chegar na Vila Maria, foi reconhecido por um homem que, ao perceber que se tratava do suspeito de matar a família, chamou um amigo que é policial militar do Maranhão. A nossa equipe, o sargento Joilson, deu detalhes da captura. Segundo ele, Clenilson ainda tentou fugir. Houve uma luta corporal entre eles, mas o PM conseguiu detê-lo até a chegada da viatura. Que tem banco que fala o que quer, velho. Só isso. Dizer o quê? Dizer o quê? Tem banco que fala o que quer, papagaio e canto. Então tu é inocente? Sim, não. Tu é inocente? Qual é a sua versão? Qual é a sua versão? Por que estão lhe acusando? Por que tu te defende agora que eu sei que foi você? Por que estão lhe acusando? Todo mundo disse que foi você. Segundo os policiais, Clenilson tem um mandado em aberto por homicídio no Ceará e ainda é suspeito de tentar abusar sexualmente da Ana Sofia, uma das vítimas da chacina. De forma exclusiva, a TV Antena 10 teve acesso ao depoimento do homem identificado como Clenilson Souza Santos. Ele admitiu que tirou a vida de 3 pessoas no povoado Cajaíba, zona leste de Teresina. Dessas 3 pessoas, 2 idosos e uma criança de apenas 7 anos de idade. O depoimento é chocante e em nenhum momento ele mostra remorsos em relação a essa triste situação. Veja. Tu matou eles?
Da porra do ônibus, não precisou da mulher. A mulher como é o nome dela? É a Bruna? Que é a ex-nora dos idosos lá, que matou. E tu, depois que matou eles, tu foi pra onde? Tu é usuário de droga. Então tu matou por raiva da Bruna, que ela te traiu. Ela te traiu, foi? Tu ficou sabendo dessa traição que dia? Da Bruna que tu falou que ela... Mas foi em Brasília. Foi com ela lá. Tu morou com ela lá, não foi em Brasília? Lá, nós saímos daqui. Tu veio antes dela de lá, foi? Eu conheci ela na casa de recuperação. Sim. Clenilson conta no depoimento como matou as vítimas. Ele relata toda a situação envolvendo a morte das 3 pessoas. Como foi que se deu a morte lá? Você chegou na casa, era que horas mais ou menos antes que tu chegou? Era 6 da tarde lá, volta das 7, 9, 9 da noite. Aí tu matou eles com quem? A menina teve família, aí eu decidi de faca. A menina foi de quê? Pau. Pau. E os dois? Faca. Essa faca era de quem? Da casa deles ou da onde tu tava morando? Deus lá, né? Certo. Aí, como era essa faca? Era branca, cabo branco? Qual o tamanho? Não, faca mesmo. Tu tava drogado no dia? Não. Tinha bebido? Clenilson não sabe quem teria matado primeiro. A barbárie foi tanto, e o mesmo se dizia alcoolizado, que durante o depoimento não lembra por quem ele começou essa triste situação. E tu planejou ir lá em matar, ou tu foi lá para fazer alguma coisa? Tu... Eles estavam tudo dentro da casa quando tu chegou. Aí tu pegou primeiro quem? Que tava no quarto. O meu que eu peguei, já fui buraco, já fazendo logo. E quem foi o primeiro que tu pegou? Não tô lembrando não, sei que não caiu. E levaram para o ventre do caderno investigatório todos os elementos indiciários que mostram que esse indivíduo esteve na cena do crime, que esse indivíduo praticou o crime e que ele teve os meios necessários levados por eles para praticar o crime. Portanto, o caso está esclarecido. A Polícia Civil, através do DHPP, mais uma vez dá a resposta à sociedade, o Estado à administração, e agora nós entregamos ao Estado juiz para que o Poder Judiciário e o Ministério Público certamente darão a resposta e mantendo esse indivíduo preso até o julgamento do processo transitado em julgado. Um relato brutal, um caso muito triste. Olha, em março, a morte da adolescente Maria Vitória Rodrigues dos Santos, de 15 anos, grávida de 5 meses, abalou a cidade de Itaueira e ganhou grande repercussão aqui no Piauí. A jovem foi encontrada sem vida em sua casa com múltiplas facadas e a investigação apontou o padrasto como principal suspeito do crime. O relacionamento conturbado entre Ramon e Marisa, mãe da vítima, teria sido um dos elementos chaves para as investigações. Vamos relembrar. Um crime de feminicídio que abalou a cidade de Itaueira, no sul do estado. Uma cidade tranquila, pequena, com aproximadamente apenas 12 mil habitantes, o que dá aquela sensação de segurança. Até que uma mãe chega em casa e encontra o corpo de sua filha, Maria Vitória Rodrigues dos Santos, de 16 anos de idade, caído no chão da casa e todo ensanguentado. Desesperada, a mãe começa a gritar pedindo socorro. Os vizinhos ouvem e acionam a polícia militar, que se dirige imediatamente ao local, mas quando chega lá percebe que a garota já está sem vida. Para piorar o caso, a jovem estava grávida de aproximadamente 5 meses de gestação. Uma equipe da perícia de Floriano foi acionada para investigar o caso juntamente com a equipe da Polícia Civil. O corpo foi periciado e foi possível constatar sinais de espancamento e várias perfurações de arma branca. A Polícia Militar iniciou diligências que primeiramente foram direcionadas para a casa do ex-namorado da vítima, que disse aos policiais ter vídeo comprovando que ele estava em outro local no momento do ocorrido. Agora a Polícia Civil analisa as imagens e investiga o caso no intuito de identificar o responsável ou responsáveis por esse ato cruel. O indiciado foi o padrasto, Ramon Silva Rodrigues. Ele foi indiciado pelo crime de feminicídio e aborto de terceiros. A relação entre a mãe da vítima e o padrasto
ela era permeada por conflitos. A Marisa, que é a mãe da vítima, ela nos relatou que o casal resolveu ter um filho, de forma até de diminuir, abrandar esse conflito. No entanto, com a notícia da gravidez da Maria Vitória, a Marisa interrompeu esse intento de ter um filho de forma unilateral, o que desagradou o Ramon. Vale ressaltar que a ciência da gravidez se deu apenas no mês de março, quando ocorreu o crime. Somado a isso, a gente, conforme até relato do próprio Ramon e de algumas amigas dela, o Ramon sempre demonstrou descontentamento com relação ao ex-namorado da Maria Vitória. O que chama a atenção do caso é a frieza de Ramon, visto que após assassinar a enteada de forma brutal, ele seguiu convivendo com a mãe da vítima de forma rotineira. O Ramon ele foi indiciado pelos crimes de feminicídio e de aborto provocado por terceiro, tendo visto que ele sabia, que era ciente da gravidez da vítima. Vale enfatizar que o crime ele foi cometido de forma brutal, cruel. Ele, de forma sumária, ele eliminou 2 vidas, a vida da Maria Vitória e do feto. Ela não teve a mínima possibilidade de defesa, não tinha nenhum indício de que ela se defendeu. Ela teve seu crânio afundado, ela teve várias perfurações que atingiram seu coração, seu pulmão. Então, tendo em vista a gravidade concreta do crime e ainda mais a demonstração de frieza do autor do fato, que mesmo tendo ceifado a vida da sua enteada, ainda permaneceu o relacionamento com a mãe dela. Infelizmente, não vai ser o único feminicídio que vamos mostrar aqui a violência extrema contra as mulheres no nosso Piauí. Em abril de 2025, o Piauí se despediu de José Elias Tágera, um dos maiores empresários e visionários do estado, fundador do Grupo JET da nossa TV Antena 10, que faleceu aos 90 anos após enfrentar problemas de saúde. Seu José deixou um legado marcante na comunicação, no comércio e na geração de empregos em Teresina e em todo o Piauí. Vamos acompanhar. José Elias Tágera nasceu em 28 de julho de 1934, em Teresina, em uma família de origem árabe, descendente de imigrantes da Síria e do Líbano. Desde cedo demonstrou paixão pelo trabalho e determinação. Começou aos 8 anos de idade, ajudando no negócio do pai, Elias João Tágera. O empreendimento era a Casa Progresso. Ainda jovem, decidiu abrir mão do sonho de ser químico industrial para seguir os passos do pai no comércio. Formado em Direito, fundou em 1962 a própria empresa, dando início a uma carreira marcada pela inovação e ousadia. Na presidência da Associação Comercial Piauiense, entre 1964 e 1979 e novamente de 1987 a 2017, José Elias Tágera foi responsável por obras que marcaram a história do estado, como a construção do Palácio do Comércio, símbolo do desenvolvimento vertical de Teresina. Mais tarde, ele também fundou a Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina, a FAET, contribuindo para a formação de novos profissionais. Empreendedor incansável, José Elias Tágera diversificou as atividades comerciais, participando nos setores de móveis, eletrônicos, construção civil, veículos e comunicação. Foi pioneiro no mercado de importados com o JET Mercado, conhecido pelo slogan Mania do Menor Preço. Trouxe para o Piauí a revendedora de motos Honda, a Jotal, e conseguiu tanto prestígio junto à marca japonesa que em setembro de 1997 inaugurou a JET Veículos, revendedora de carros Honda. Na comunicação, fundou no final dos anos 1970 o Jornal da Manhã, primeiro veículo impresso do Piauí a ter rádio e telefoto. E a paixão pela comunicação foi além. No dia 19 de dezembro de 1988, foi ao ar pela primeira vez
o sinal da TV Antena 10, fruto do sonho e da coragem de Dr. José Elias Tágira. Reconhecido nacionalmente, foi o primeiro vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e presidiu entidades como a Federação do Comércio Varejista do Piauí, o SENAC e o Conselho Deliberativo do SEBRAE no Piauí. Mesmo com tantas conquistas, José Elias Tágira sempre destacou que sua maior preciosidade é a família. Casado com Liete Tinoco Tágira, deixa 5 filhos, 10 netos e 9 bisnetos. Visionário, obstinado e delicado nas relações, José Elias Tágira costumava dizer: a arte de triunfar está na arte de saber recomeçar várias vezes. Um ensinamento que ecoa em sua história e no legado deixado para o Piauí. Um grande empresário da capital e para o nosso estado também. Eu quero deixar aqui as minhas condolências à família do Dr. José Elias Tágira e a todos os seus familiares e dizer que é um momento realmente de muita tristeza para todos nós, mas peço a Deus para que ele descanse em paz. Generoso, José Elias Tágira teve seus últimos momentos em terra, rodeado de amigos e familiares, que lotaram a capela onde seu corpo foi velado. Junto à emoção da despedida, homenagens a esse homem que fez a diferença no comércio e na comunicação de todo o Piauí. Partiu numa madrugada, deixando o amanhecer de um domingo de Páscoa mais triste. Recebeu o carinho de várias pessoas e homenagens à altura, como somente José Elias Tágira poderia ter. É um dia de muita tristeza para todos nós que fazemos parte aqui da TV Antena 10. O Dr. José, ele sempre foi uma grande referência para todos os jornalistas e profissionais que trabalham na casa. E há 36 anos ele fundou esse grupo que hoje é consolidado, é referência em todo o estado. E eu tenho certeza que todo esse legado que ele batalhou, lutou para poder conquistar, a gente seguirá realizando todos os dias o bom jornalismo que a TV Antena 10 pratica. Desta vez, foi ele quem recebeu o cumprimento de todas as pessoas, como retribuição ao carinho e afeto que ele esbanjou durante toda a sua vida. De onde estavam, autoridades prestaram suas homenagens, destacando a falta que o empresário fará no Piauí. Outras autoridades prestaram as condolências através das redes sociais, como o governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias. Diversos outros parlamentares também lamentaram a partida. A Record emitiu uma nota de pesar e disse que, em nome dos mais de 25 anos de parceria, deseja toda a solidariedade aos amigos e familiares de Dr. José Elias Tágira. Aqui vai um grande abraço em nome de toda a família Antena 10 e que consigamos, assim como o senhor, Dr. José, acreditar cada vez mais na força da delicadeza. Vai estar para sempre em nossos corações e, claro, na história da comunicação do nosso Piauí. E olha, um dos crimes mais brutais e macabros no estado aconteceu no bairro Promorazo, na sul de Teresina. O idoso Raimundo Nonato Pereira da Silva, de 69 anos, foi assassinado a golpes de picareta, após um desentendimento com Gilmar de Carvalho Rocha, apontado como o principal suspeito e com quem mantinha um relacionamento amoroso. O caso chocou ainda mais a população, porque o suspeito gravou vídeos ao lado do corpo dessa vítima, confessando o crime e pedindo ajuda a uma facção criminosa. Vamos relembrar.
Identificado por Raimundo Nonato Pereira da Silva, de 69 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência na zona sul de Teresina. A suspeita é que a vítima teria sido morta com golpes de picareta. A ferramenta, possivelmente utilizada no crime, localizada ao lado do corpo. O crime aconteceu aqui no bairro Promorá, nesta residência na quadra 104. Segundo informações, o suspeito teria cometido o homicídio e fugido. Ele chegou inclusive a trancar essa porta. Foi preciso arrombá-la com a ajuda de populares para poder encontrar o corpo. O Raimundo, ele era uma pessoa amigo de todo mundo gostava dele. Ninguém, vizinho nenhum aqui tem nada a dizer dele, de ruim. Ele era uma pessoa boa. Ninguém tem nada a falar de ruim do Raimundo, ninguém. Te garanto. Ele morava só que há 2 meses ele estava se envolvendo com essa pessoa. Tinha um relacionamento amoroso? Era, há 2 meses ele estava com essa pessoa. Ação em legítima defesa e encerramento do período de flagrante. Essas foram as justificativas para a soltura de Gilmar Carvalho Rocha. Ele é o principal suspeito de assassinar a golpes de picareta o idoso Raimundo Nonato Pereira da Silva, de 69 anos, no bairro Promorá, na zona sul de Teresina. Após o interrogatório na central de flagrantes, ele saiu livremente da delegacia. Ele assassinou a vítima por volta das 5h30 da tarde, entre as 5h30 e 6 horas, certo? Ele alega que deu 3 picaretadas no rosto da vítima. Aquele vídeo que está em poder de vocês é apenas um. O seguinte é esse, ó. Quem caça acha, meu amigo, ó. É bala na crava, crava na bala. B40, 40 na bala. 40 não é... Aí 40 aí, ó. Viu? Achou? Caçou, minha filha. É 40, viu? Quem matou foi o negão, viu? Foi eu que matou aí, ó. Negão. Aí, pai, ó. Esse vídeo não vazou, não. Eu tô aqui com ele aqui ainda, ó. Ele fez dezenas de vídeos. E ele ficou fazendo esses vídeos até por volta da 1 da madrugada. Nesses vários vídeos que ele fez com a vítima, bebendo, ouvindo música, debochando da vítima, ele apresenta várias versões. Uma delas é que ele alega que a vítima falou da esposa dele, falou mal da esposa dele. Num outro vídeo, ele alega que a vítima deu em cima dele, mas todas as versões são mentirosas. O que provavelmente aconteceu é que depois das 5 da tarde, o assunto que motivou a briga talvez tenha voltado à tona e aí, infelizmente, essa discussão acabou perdendo o controle e acabou resultando no assassinato da vítima. É assustador, um caso realmente macabro. Faltou muita humanidade. Olha, em março, um ataque violento com seringa contra uma professora no bairro Taquari aterrorizou moradores de Teresina, gerando medo pela imprevisibilidade do agressor nas proximidades de uma escola. O homem, apelidado de Maníaco da Seringa, foi identificado e se apresentou à polícia, alegando doença mental ao ser ouvido pelos investigadores. Vamos ver. Neste vídeo, uma professora de uma escola pública no conjunto Taquari, na oeste de Teresina, aparece fechando o portão do estacionamento da escola. Momento em que o homem se aproxima da vítima pedindo água. Com esta estratégia, ele consegue chegar perto da professora. Sem perceber o verdadeiro perigo, a mulher é atacada. O homem tem nas mãos uma seringa e com agulha, e provavelmente algo dentro da seringa. Veja que a mulher foi atingida na região da barriga. O medo logo se espalhou pelas pessoas do bairro, principalmente entre as mulheres que precisam levar os filhos para a escola. Esta senhora até improvisou uma arma para, se precisar, se defender do maníaco da seringa. Porque aqui está uma violência, não está de brincadeira, não. Fiquei mais assustada, porque tem muitas mães aí que estão apavoradas. Tem que andar preparada mesmo. Nessas imagens que foram divulgadas ainda no final de semana, o suspeito aparece andando pela rua. Já neste outro momento, ele também aparece, só que dentro de uma farmácia. O maníaco da seringa parece sair do local insatisfeito com algo. A professora atacada pelo maníaco da seringa passou por exames para saber se de alguma forma ela foi contaminada.
Os exames podem, inclusive, apontar o que de fato tem dentro da seringa usada pelo maníaco para atacar as pessoas. Mas, afinal, quem é o maníaco da seringa que vem espalhando medo entre as pessoas, principalmente na região do Conjunto Taquari? O que de fato tem dentro da seringa? E o que será que ele quer ao atacar as pessoas? A gente conseguiu identificar o Igor, né, um rapaz de 23 anos, que responde a 2 processos criminais por roubo no ano de 2024. Ele foi preso em maio e foi solto agora no dia 12 de março. Ele passou todo o processo preso, foi julgado e condenado pela primeira vara criminal aqui de Teresina. Foi a 4 anos e alguns dias, e por conta desse quantitativo de pena, o juiz concedeu o direito dele a apelar em liberdade, né, até porque 4 anos não vai nem para o regime fechado. E aí ele foi devidamente solto, está recorrendo em liberdade. Ele confirmou que era ele nas filmagens e tudo, certo? Disse que não injetou nada na injeção, lá na seringa, não botou nada. A defesa dele protocolou um incidente de insanidade mental. Foram momentos de terror vividos, viu, por essa mulher e por toda a população com essa insegurança por parte da ação desse maníaco da seringa. Em 2025, a Operação Faixa Rosa, deflagrada pelo Draco, ganhou destaque ao desmontar um esquema criminoso formado por mulheres que atuavam nas redes sociais. As investigadas usavam influência digital para disseminar ideologias e facções essas ideologias e fortalecer o crime organizado. A ação marcou o ano ao expor uma nova face da ação criminosa no ambiente virtual aqui no Piauí. Vamos conferir. O sorriso e a leveza de quem diariamente é acompanhada e admirada por centenas de seguidores no Instagram. Um carisma que continua a chamar a atenção, mesmo com algemas nos pulsos. Após ser presa pela Polícia Civil do Piauí, suspeita de envolvimento com uma facção criminosa. Esta é Ana Azevedo, digital influencer, que ganhou destaque ao lado do companheiro integrante do Bonde dos 40, também preso em Teresina. Segundo as investigações, Ana já havia sido expulsa do primeiro comando da capital por desavenças internas, mas conseguiu retornar à capital piauiense. Ao ser interrogada, fez questão de ser identificada por sua alcunha, a coreana. Sou coreana. Assim como Ana, outras mulheres também estão unidas em torno do crime. As estruturas das facções criminosas passaram a acomodar as companheiras de integrantes, que hoje assumem papéis estratégicos. Trata-se de uma hierarquia cada vez mais orquestrada por elas. Um grupo no WhatsApp foi descoberto pela polícia após a apreensão de um celular que pertencia à tia de um dos líderes do Bonde dos 40. O grupo, nomeado A Luta Não Para, contava com a participação de um núcleo feminino, incluindo a digital influencer Ana Azevedo, envolvida em crimes como o tráfico de drogas. O conteúdo extraído revelou mensagens, cadastros, estatutos e ordens internas relacionadas à atuação das investigadas. Provas materiais que levaram à deflagração dessa operação batizada em homenagem a elas, Faixa Rosa. A ação de número 210 resultou nas prisões de 9 mulheres que disseminavam a ideologia criminosa da facção nas redes sociais, denominadas influenciadoras do mal. Elas disseminam a ideologia da facção, são responsáveis por cooptação de muitos jovens e algumas delas se passam por influenciadoras do mal. Na casa da coreana, os policiais apreenderam uma arma de fogo e uma motocicleta. As redes sociais dela serão suspensas através de medida cautelar. Lá o conteúdo é sensual. Nos stories, o dia a dia, a rotina que conquistou seguidores. Segundo a polícia, ela chegou a participar de atos do Tribunal do Crime. Teria presenciado mortes violentas. Praticamente todas as mulheres que foram presas no contexto da operação de hoje, elas integram a facção criminosa e exercem alguma função dentro do núcleo, né? Essa que você acabou de citar, conhecida no mundo da criminalidade como coreana, ela utilizava as redes sociais, é a mais conhecida, porque realmente
utilizava as redes sociais, se envolveu em algumas polêmicas recentes e ela utilizava as redes sociais por orientação até da própria facção criminosa. As ações policiais através da operação ocorreram em vários bairros de Teresina e nas cidades de Timon, no Maranhão, e em Demevalobão e Nazária do Piauí. A TV Antena 10, a única emissora de TV que estava aqui na central de flagrantes, flagrou o exato momento em que Ana Azevedo deixou o prédio da central de flagrantes. E ela reclamou, inclusive, da primeira noite na cadeia. E aí, Ana Azevedo, eu sei que tu tá na mão da rainha do Instagram. Como foi a primeira noite na cadeia? Foi horrível, chão podre, deitando no chão, gostei não, viu? Gostei e aí, não. Voltar há quanto tempo? Ora, eu quero estar na rua logo. Então já. Tchau, amor. O cerco se fecha em torno das faixas rosas no Piauí, com a prisão de Érica Caroline Costa Araújo, conhecida como Alerquina Porto 01. O número de mulheres detidas por apologia ao crime e envolvimento com facções criminosas chega a 12. Ela foi capturada em Timon, no Maranhão, após dias de monitoramento pelas equipes policiais. Essa operação Faixa Rosa tinha como objetivo efetuar a prisão de 15 mulheres. Na quarta-feira conseguimos efetuar a prisão de 11. Ontem, a 12ª ação conjunta da Polícia Civil do Piauí por meio do DRACO com a Polícia Civil do Estado do Maranhão, Delegacia Regional de Timon, coordenada pelo colega delegado Cláudio, né? Uma ação muito importante. Essa investigada, ela pertence àquela célula, àquele núcleo, inclusive com passagem pelo sistema penitenciário, por tráfico de entorpecente. Ela era responsável também por gerenciar outras ações criminosas do próprio grupo, né? Alerquina é natural da cidade de Porto, mas vivia em Teresina justamente por causa da sua atuação na facção criminosa Bonde dos 40. Ela participava do chamado Tribunal do Crime, onde mulheres eram julgadas e mortas pela facção, além de participar do tráfico de drogas. Alerquina já foi presa anteriormente pelos mesmos crimes. A polícia investiga outras 3 criminosas que integram o chamado combo das influenciadoras do mal. Assim como a Alerquina e a coreana, elas têm o mesmo perfil, sedutoras nas redes sociais e perigosas no mundo do crime. Ficaram ainda mais famosas justamente por instigar o mal na sociedade, divulgando a apologia do crime. E olha, o Piauí foi abalado por um dos crimes mais cruéis do ano, quando Geneilton Araújo, conhecido como Monstro de Paquetá, assassinou a golpes de faca uma mulher grávida e seus 2 enteados de 6 e 8 anos de idade na cidade de Paquetá do Piauí. O caso causou profunda comoção ao revelar a brutalidade dos homicídios que foram investigados como feminicídio e homicídios qualificados contra menores. Geneilton Araújo, um homem tranquilo que nunca se meteu em confusões, segundo relatos de vizinhos. Até que no dia 2 de março, tudo mudou. O homem ficou conhecido como o Monstro de Paquetá do Piauí. Durante o domingo de carnaval, Jairane, ex-companheira de Geneilton, que estava grávida, e os 2 filhos dela, Vinícius Emanuel e João Gabriel, de 6 e 8 anos, foram mortos a facadas enquanto dormiam. O principal suspeito é Geneilton, padrasto das crianças e ex-companheiro de Jairane, que não aceitava o fim do relacionamento. O fato ele aconteceu na residência da vítima. A gente tem o suspeito, que é o que a Polícia Militar agora, inclusive, está no encalço dele. A gente está trabalhando para alcançar ele. E ele adentrou na casa da residência dele, né, das vítimas, pela manhã, como a gente colheu em câmeras de segurança, e também a gente fez todo o levantamento anterior em relação à questão dos passos anteriores, tanto dele quanto da vítima. Então, os 2 estavam mais ou menos na mesma região no sábado à noite. A gente procurou saber se os 2 tiveram algum contato, mas até o momento a gente não conseguiu confirmar. Ele estava bebendo com os colegas e ele já manifestava há algum tempo um certo ciúme. A gente está trabalhando em cima dessas motivações para poder chegar a algo mais concreto. Nossa equipe esteve na casa onde tudo aconteceu. O corpo de Jairane se encontrava nesta sala. Em 2 cômodos à frente se encontravam os 2 filhos dela, João Gabriel e Vinícius Emanuel. Aqui foi onde eles foram mortos enquanto dormiam.
Após o crime, Geneilton fugiu. Imagens de câmeras de segurança da rua registraram que o homem esteve na casa minutos antes. Imediatamente, a polícia iniciou diligências no intuito de localizá-lo. Foram 6 dias de buscas incansáveis. Equipes da Polícia Militar, BEP, BOP, Polícia Civil, vaqueiros da região e até populares se empenharam arduamente para localizar o suspeito. Então logo soubemos, já fizemos o primeiro contato para que se desse o enfrentamento e se tentasse capturar esse indivíduo. O indivíduo, profundo conhecedor do terreno, profundo conhecedor da vegetação, se homiziou em áreas que, como já disse, ele conhecia muito bem, nasceu e foi criado naquela região e tentava, a todo custo, se desvencilhar das forças públicas que estavam empregadas em sua captura. Tá? Nós, com recursos de emprego da tropa no terreno, e utilizando de drones, com recursos de câmaras termais e, mais recentemente, até do apoio aéreo e com câmara termal também, que chegou hoje no Ceará e que não chegou a ser efetivado de fato, nós conseguimos chegar ao paradeiro desse indivíduo que foi preso e teve esse mandado de prisão preventiva cumprido. Geneilton foi encontrado na última sexta-feira. A reportagem da TV Antena 10 estava na sede da Polícia Militar da cidade quando a equipe policial recebeu uma denúncia de avistamento do suspeito. Aí vimos um cabo suspeito ali no morro e... Vamos na hora lá. Peraí. Na hora. Ele tá aqui. Bora, rapaz, bora, se apresenta, rapaz. Nesse momento, as equipes estão retornando após elas fazerem um entorno ali nas proximidades da zona rural, nas proximidades de um morro, que é onde possivelmente esse homem foi avistado por populares. A gente acaba de chegar aqui em um ponto que a gente não pode mais passar. A polícia acabou não autorizando mais a passagem a partir desse ponto, porque o suspeito é muito perigoso e possivelmente ele pode estar armado. Existe essa possibilidade, então, devido ao risco, ninguém pode passar a partir desse ponto. Passando aqui primeiro para agradecer a Deus por ter acontecido tudo em paz e dizer para vocês como foi pego. Graças a Deus, como foi pego, viu? A polícia não deixa nós encostar mais lá agora. Não vou filmar, mas eu lhe garanto que o homem tá pego. Um crime muito violento, mas nós mostramos, a polícia deu a resposta necessária e correta ao caso. Ao longo de 2025, a prisão da vereadora Tatiana Medeiros provocou forte repercussão e impactou diretamente o cenário político do Piauí. Investigada por suspeita de crimes eleitorais e envolvimento em esquema criminoso, a parlamentar foi afastada das atividades legislativas enquanto o caso avança na justiça. Vamos relembrar essa história aqui na Retrospectiva 2025. Nas últimas eleições municipais, a advogada Tatiana Medeiros foi eleita vereadora de Teresina pelo PSB, com 2.925 votos. Mas antes de conquistar uma cadeira na Câmara Municipal da capital piauiense, Tatiana apareceu em imagens deitada no asfalto quando ela e o namorado foram abordados pela polícia no município de Altos, região metropolitana de Teresina. O casal voltava de viagem antes mesmo da candidatura da advogada para a vereadora. Alandilson Cardoso Passos era o alvo da polícia naquele momento. Segundo as investigações, Alandilson se trata de um criminoso faccionado. Depois disso, Tatiana disputou a eleição para vereadora e se destacou sendo eleita. Mas logo começaram as suspeitas de que a campanha teve o apoio financeiro do crime. O namorado da vereadora, mais uma vez, foi alvo de operação policial em Teresina. Mas ele não foi encontrado pela polícia. Logo em seguida, Alandilson foi preso em um hotel em Belo Horizonte. A vereadora estava com ele. A polícia encontrou em poder do casal passagens já compradas para São Paulo. Foi quando ela usou as redes sociais para dizer que estava em uma viagem de férias. Agora, na segunda fase da Operação Escudo Eleitoral, a PF deu cumprimento de mandado de prisão preventiva contra a vereadora sob a investigação de compra de votos e lavagem de dinheiro.
Segundo a investigação, o dinheiro da organização criminosa foi lavado através da instituição Vamos Juntos, ligada a Tatiana Medeiros, e depois usado para financiar a campanha eleitoral para a vereadora. Nesta segunda fase da Operação Escudo Eleitoral, a polícia visitou pelo menos 3 endereços ligados à vereadora Tatiana Medeiros. O apartamento dela, que fica na zona leste de Teresina, onde a vereadora foi presa. Também na ONG Vamos Juntos, que fica na zona norte da capital piauiense. A polícia também foi até o endereço ligado à vereadora, que fica na cidade de Timon, no Maranhão, município vizinho à capital piauiense, onde os policiais se depararam com uma pessoa que também é ligada à vereadora. Esta pessoa tinha um mandado de prisão em aberto e foi cumprido pela Polícia Federal. Ao mesmo instante, outra equipe policial dava um mandado de prisão preventiva contra o marido da vereadora, que está preso no sistema prisional do estado de Minas Gerais desde novembro do ano passado. Só que dentro da ONG Vamos Juntos, na região norte de Teresina, a polícia encontrou anotações comprovando a compra de votos na eleição de outubro do ano passado, que levou à vitória da vereadora. Os policiais também descobriram que quem intermediava essas compras entre os eleitores e as lideranças comunitárias era o padrasto de Tatiana Medeiros. A polícia conseguiu descobrir um estreitamento entre a vereadora, o namorado, o padrasto, a assessora e a mãe dela, todos com o objetivo: promover a eleição de Tatiana Medeiros sobre a compra de votos, usando recursos financeiros da organização criminosa. Durante a sessão da audiência de custódia, os advogados de defesa da vereadora Tatiana Medeiros fizeram o que já estava previsto. Solicitaram que o juiz Luiz Henrique aplicasse medidas cautelares. Em caso a prisão preventiva fosse mantida, que a vereadora fosse levada para uma sala de Estado Maior. No final da audiência de custódia, que durou cerca de 12 minutos, o magistrado optou por manter a prisão preventiva da parlamentar e determinou que Tatiana Medeiros fosse levada para o quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí. Após o resultado anunciado pelo juiz, Tatiana Medeiros saiu do TRE ainda na viatura da Polícia Federal, chegando no QCG por volta do meio-dia, após os procedimentos de transferência. Em apenas 3 horas, as acomodações da vereadora na sala de Estado-Maior foram preparadas. O jornalismo da TV Antena 10 registrou com exclusividade a chegada de Tatiana Medeiros. Ela está saindo agora, uma viatura da Polícia Federal. A vereadora Tatiana Medeiros saiu da viatura, entra agora nas dependências do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí. Você acompanha tudo agora ao vivo pela tela da TV Antena 10, até o momento mostrando com exclusividade onde ela está sendo levada agora para a sala de Estado-Maior aqui no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí. Um celular foi usado ilegalmente dentro da sala de Estado-Maior do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. O aparelho estava com a vereadora Tatiana Medeiros, presa desde o dia 3 de abril em uma operação da Polícia Federal. O celular foi apreendido em 20 de maio. Ela já estava com o telefone desde o dia 7 de abril. O relatório da Polícia Federal de Extração de Dados do aparelho revelou o principal segredo da parlamentar. Nem mesmo a prisão foi suficiente para impedir o contato com o namorado Alandilson Cardoso Passos, apontado como liderança da facção criminosa Bunde dos 40. Ele também está preso em uma penitenciária no estado de Minas Gerais. De dentro da cadeia, o casal fez videochamadas. A vereadora tentou enviar itens de consumo no sistema prisional, além de ter pesquisado valores de passagens aéreas destinadas a um passageiro vindo de Belo Horizonte, local onde Alandilson está preso. A principal conclusão é que o aparelho celular, um iPhone 16 Pro Max, foi entregue à vereadora por algum advogado que a visitou na cela do QCG entre os dias 4 e 6 de abril. O que foi periciado pela Polícia Federal confirma a primeira versão apresentada pela parlamentar, de que recebeu o celular do advogado. A vereadora cobre o rosto, cobre o corpo, ela cobriu o corpo, cobriu o rosto. Aqui nunca um paciente entrou nesse hospital do jeito que essa vereadora entrou aqui. Eram por volta das 8h30 quando Alandilson Cardoso,
namorado de Tatiana Medeiros, chegou ao Fórum Eleitoral de Teresina sob a escolta da Polícia Prisional. Logo em seguida, a vereadora também chegou ao local da audiência de instrução e julgamento. Ela estava acompanhada do tio, que é advogado, e não quis falar com a imprensa. Você quer falar algo, vereador? Esse é o momento de você defender, vereador, algum posicionamento? Como é que a senhora está com relação a esse julgamento de provas? Em maio, um caso inusitado ganhou repercussão no Piauí. Um homem foi preso logo após a cerimônia de casamento em Teresina. Rafael Ferreira foi condenado a mais de 11 anos de prisão por um assalto à mão armada, cometido em 2017, na zona sul da capital. Ele chegou a dizer sim no altar, mas a lua de mel terminou atrás das grades e longe da esposa. Nossa equipe foi agredida por familiares durante a cobertura desse caso. Vamos acompanhar. A polícia aguardou que ele casasse em uma cerimônia denominada casamento comunitário. E após essa celebração, ele foi preso. Uma prisão aqui dentro do Fórum Civil de Teresina durante um casamento comunitário. Você observa a mãe do preso completamente descontrolada, agredindo a nossa equipe de imprensa. E nesse momento, a polícia dá cumprimento a um mandado judicial por condenação. Exatamente. Ele foi condenado por um crime em 2017, assalto, artigo 157, Rafael Ferreira, um noivo casando aqui no Fórum Civil de Teresina. E olha, trânsito já em julgado, condenação definitiva, 11 anos e 6 meses. Tá aí, ó, o carro saindo da Polícia Civil, que deu cumprimento a esse mandado judicial. A família está aqui no local bastante abalada, a gente pede desculpa, mas é o nosso trabalho enquanto imprensa. Nesse momento, a polícia acaba de levar um noivo. Ele casou, imagine só a surpresa dessa noiva. A surpresa dessa noiva que casa com um condenado da justiça por assalto. Um crime cometido em 2017 e agora cumprido esse mandado judicial nessa manhã de sexta-feira, durante um casamento comunitário aqui na nossa capital. Olha só, nós chegamos aqui cedinho, ficamos aguardando essa situação toda, conversamos com os policiais, vimos toda essa movimentação e agora o juiz terminou a cerimônia de casamento, assinaram os papéis e os policiais entraram na sala onde esse casamento acontecia e deram aí esse mandado de prisão, cumpriram esse mandado de prisão, um mandado judicial por um crime cometido em 2017. Logo após o final da cerimônia, os policiais deram cumprimento ao mandado judicial. O nosso repórter cinematográfico, inclusive, foi agredido por um parente, eu acredito que seja a mãe desse noivo, desse criminoso condenado. Ela bastante desesperada mesmo nesse momento da prisão. Realmente é um susto muito grande para a família. Ela partiu para cima aqui do nosso repórter cinematográfico, o Francílio, que inclusive foi jogado contra um extintor de incêndio. E tá aí, ó, a movimentação aqui, a família está aqui bastante abalada. É algo muito triste, mas infelizmente, né, a polícia precisa cumprir com o trabalho dela. Afinal de contas, estamos falando de uma condenação, 11 anos e 6 meses. Essa condenação trata-se de um trânsito em julgado. Infelizmente, os jornalistas, as nossas equipes ainda são alvos desse tipo de violência que realmente fere demais o livre-arbítrio, fere demais o trabalho que é desenvolvido diariamente. E olha, no dia 4 de junho, a arqueóloga Niede Guidon, uma das mais importantes pesquisadoras da história brasileira, faleceu aos 92 anos em São Raimundo Nonato, interior do Piauí. Niede dedicou a sua vida ao estudo da região do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, onde liderou escavações que mudaram o entendimento sobre a presença humana nas Américas. Vamos acompanhar. Considerada uma das mais importantes pesquisadoras da história do Brasil, Niede nasceu em 12 de março de 1933 em Jaú, São Paulo, filha de pai francês e mãe brasileira. Ela se formou em História pela Universidade de São Paulo em 1959 e obteve o doutorado em Pré-História pela Universidade de Paris em 1975. Já como professora na França, a pesquisadora viajou a São Raimundo Nonato em 1970. Eu era arqueóloga no Museu Paulista da Universidade de São Paulo e um grupo de prefeitos aqui da região Nordeste, prefeito de Petrolina, de São Raimundo, foram visitar o museu e viram a exposição sobre as pinturas rupestres de Minas Gerais.
Aí pediram para falar com a responsável, que era eu, e eu desci para falar com eles. Eles então me disseram, lá na nossa terra também tem esses desenhos de índio. E me mostraram umas fotografias e eu vi que eram completamente diferentes de tudo que se conhecia sobre a arte rupestre do Brasil. E depois que terminou o trabalho lá, eu disse, bom, agora eu vou voltar. Eles voltaram para o São Paulo, eu disse, não, eu vou voltar pelo Piauí, porque eu quero ver essas pinturas. O trabalho de Niede Guidon chamou a atenção mundial para a riqueza arqueológica no Piauí e, ao mesmo tempo, despertou a atenção do piauiense para a necessidade de preservar a Serra da Capivara. Seu legado permanece vivo nas instituições que ajudou a fundar, como o Museu do Homem Americano e a Fundação Museu do Homem Americano. Niede Guidon morreu às vésperas das comemorações do aniversário de 46 anos do Parque Nacional da Serra da Capivara. O velório ocorre no Museu do Homem Americano. A Prefeitura Municipal de Coronel José Dias lamentou a morte da arqueóloga Niede Guidon e decretou luto oficial de 3 dias. Parte do território do Parque Nacional da Serra da Capivara está localizada no município, que reconhece a importância do trabalho deixado pela pesquisadora para a história, a cultura e o desenvolvimento da região. E a prisão de Sabrina Graziele Pereira Dourado marcou o ano, envolvendo um triângulo amoroso que terminou na morte de Aleph Oliveira de Lima, de 23 anos, na zona sudeste da capital. Segundo a polícia, ela mantinha um relacionamento com a vítima e com o faccionado Breno Ronald, apontado como o autor desse crime. A investigação avançou após um comentário comprometedor feito por Sabrina em uma postagem do portal A10mais.com, que ajudou a desvendar esse caso. Uma mulher apaixonada, mas perigosa, letal. Sabrina Graziele Pereira Dourado não aceitava que Aleph Oliveira de Lima seguisse em frente, já que o relacionamento dos dois era de idas e vindas. E ela tinha ciúmes. A vítima já estava se envolvendo com outras mulheres. Foi aí que ela resolveu assustar o ex-namorado e mostrar que suas ameaças eram verdadeiras. Sabrina pediu a Breno Ronald, com quem também se relacionava, que ateasse fogo na motocicleta de Aleph, que era um bem precioso para ele. Mas o amante foi além, atirou contra a vítima, matando-a. Ela fazia parte de um relacionamento que envolvia tanto a vítima como o autor do fato. Durante esse relacionamento, a vítima e o autor se desentenderam, mas um dia antes, a Sabrina se desentendeu com a vítima, com o Aleph. Tanto que ela passa mensagem de voz para o Aleph, em que ela ameaça tocar fogo nele, tocar fogo na moto dele, tocar fogo na casa com ele dentro. E aí quando passa no dia seguinte, dia 21, acontece do Breno ir lá, tocar fogo na motocicleta do Aleph, como forma de atingir ele, porque era um dos bens que ele mais tinha carinho, tendo em vista a conquista de ter comprado esse objeto. E aí ele sai do local, quando todo mundo está lá na rua, já tendo conseguido controlar o fogo, ele para, saca a arma e efetua um disparo na direção do Aleph. E aí ele pensava que esse disparo, quando o Aleph pega e fecha a porta, talvez pudesse até nem atingir ele. Mas de fato transfixa, né? Um portão fino, era um calibre aí 38, em que ele pega, vai atingido no tórax a vítima ainda consegue caminhar até a sala de sua residência, onde ele pega e vem a óbito. Breno Ronald é integrante da facção criminosa PCC e na casa dele a polícia achou ilícitos. Ele foi preso. Em seguida, a investigação descobriu que Sabrina fez pagamentos ao advogado do principal suspeito do homicídio. A nossa equipe se questionou desde o início. Por que ela teria interesse em efetuar esse pagamento? Ela não é uma benfeitora do Breno, ela não tem um relacionamento fixo com o Breno, ela não possui uma condição financeira tão vantajosa assim, a ponto de estar querendo pagar um advogado, que é um profissional que trabalha com bastante destreza aqui, seus argumentos, para tentar favorecer o seu patrocinado. Então, isso nos chamou a atenção e é mais um elemento que está acarreado nos autos que demonstra esse vínculo entre a Sabrina e o Breno. Após a divulgação de uma reportagem da TV Antena 10 e do portal A10mais.com nas redes sociais sobre o caso, Sabrina fez esse comentário através de sua conta. As coisas saíram do controle, Deus sabe do meu coração, descanse em paz, Aleph. A polícia estava monitorando e isso foi essencial para a prisão dela.
A gente consegue demonstrar tudo isso no inquérito, pede a prisão à justiça, a justiça concede, ele vem aqui, a gente dá cumprimento a esse mandado de prisão e é noticiado pelo portal de vocês, aqui da Antena 10. E aí, quando nós vamos observar os comentários, ela, utilizando o perfil dela, chega lá no chat e aí faz o seguinte comentário, afirmando que as coisas saíram do seu controle e que Deus sabe o que existe no coração dela. E ao final ainda arremata dizendo que a vítima descansa em paz. Então, tudo isso, junto com o que há na investigação, nos depoimentos constantes, a gente arremata e consegue confirmar que ela foi a mentora de tudo isso, ela foi quem induziu o Breno a tomar essa conduta, mas acreditamos aí que no início ela pretendia apenas o susto. No entanto, não é razoável uma pessoa que chame alguém que faz parte de organização criminosa, faccionado, que já tem passagens, que já cometeu vários delitos de roubo, ela acredite que não é uma coisa previsível que ele se exceda no comportamento violento. Então não há que se falar aqui que ela não saberia que isso seria um desfecho previsível. Então exatamente por isso ela responderá pelo homicídio junto com o Breno. Essa expertise da investigação, de observar esse feedback com relação à reportagem que foi gravada aqui com a nossa emissora, isso foi fundamental também para a investigação? Foi fundamental, a gente agradece, essa é uma parceria que a gente entende muito importante com a imprensa, que a imprensa, além de estar noticiando todos esses fatos relevantes, também nos ajuda a desvendar um crime como esse, né? Então são elementos e informações que chegam por uma série de canais e nesse momento chegou a partir aqui do portal do site da Antena 10. Uma parceria que segue fiel aí diariamente. Olha só, o atropelamento que matou 3 pessoas no cruzamento das avenidas Gil Martins e Barão de Castelo Branco, na zona sul de Teresina, em agosto desse ano, comoveu a cidade e levantou questionamentos sobre a autoria do crime. Após dúvidas sobre o verdadeiro responsável, a polícia divulgou laudos periciais do veículo e as impressões digitais do motorista preso, confirmando as investigações. À época, a equipe da TV Antena 10 ouviu com exclusividade uma testemunha que presenciou o momento da tragédia em um bar próximo ao local. Vamos ver. É impossível passar pelo cruzamento das avenidas Barão de Castelo Branco com a Gil Martins, na zona sul de Teresina, e não lembrar do que aconteceu na noite da última sexta-feira, quando 3 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas por conta desta violenta colisão. Logo em seguida, pessoas que passaram pelo local do acidente registraram com o celular o tamanho da violência em um acidente de trânsito. Segundo a investigação da polícia, quem provocou o acidente foi o pedreiro Raimundo Nonato, de 40 anos de idade. Após sair deste bar, no bairro 3 Andares, na zona sul de Teresina, depois de consumir 1 litro de uísque e meio litro de cachaça. Segundo testemunhas, Raimundo saiu do bar visivelmente sem nenhuma condição de dirigir. Isso em alta velocidade, depois que se desentendeu com quem estava ingerindo bebida alcoólica com ele. Do exato local onde aconteceu a colisão, naquele cruzamento que fica ali atrás, até este ponto são pelo menos 60 metros. O carro, que era dirigido pelo motorista embriagado, só parou ao bater nesta mureta desse estacionamento que fica na Avenida Barão de Castelo Branco. E foi deste ponto que Raimundo Nonato fugiu sem prestar socorro às vítimas. Essas imagens mostram Raimundo fugindo a pé pelas ruas do bairro 3 Andares. Ainda no final de semana, a polícia divulgou esta foto do foragido. E logo no início desta semana, Raimundo foi preso no município de Caxias, do Maranhão. Mas muitos questionamentos foram levantados nas redes sociais. Internautas duvidavam se o homem preso em Caxias era o mesmo que dirigia o carro no momento do acidente. Algumas pessoas falaram da cor do cabelo e até mesmo sobre o tom da pele do suspeito, o que foi explicado pelo delegado Matheus Zanata. Ele pintou o cabelo. No domingo, ele pintou o cabelo, não sei se vocês viram ali, pintou o cabelo, por isso que ele não está grisalho. Mas realmente é ele. Para esclarecer esses questionamentos, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, através da perícia, coletou vestígios do carro para serem confrontados com informações que ligavam o suspeito. Além das provas que foram coletadas pela perícia no carro, a polícia também ouviu pessoas que viram Raimundo Nonato momentos antes do acidente
neste bar, ingerindo bebida alcoólica. Nós conversamos com uma funcionária do bar que prefere não ser identificada. Ela contou que antes de sair aqui do local, Raimundo Nonato, embriagado, teria discutido com o próprio filho, que também estava ingerindo bebida alcoólica. O filho dele já disse que eles dois não se davam bem. E aí toda vez quando ele bebia, eles começavam a brigar. Aí ele começou a beber uísque, sacaram um litro de uísque, aí depois foi pra dose de 88. Aí ficou nessa frescura, né? Aí começou a caçar com o filho dele, querendo puxar o boné do filho dele não deixou. Aí ele, quebrou uma garrafa de 88, meio de 88. Aí pegou o carro e saiu doido aí. Essas imagens aéreas mostram o trajeto percorrido pelo carro, que era dirigido por Raimundo Nonato antes da colisão. Mesmo com o peso da blindagem, a Pajero, fabricada no final dos anos 90, rapidamente ganhou velocidade, ultrapassando o limite da via e se transformando em uma verdadeira arma, sob a falta de controle de um motorista embriagado. O resultado foram 3 vítimas mortas e outras feridas. Você se lembra do caso de uma menina de 4 anos que morreu na escola onde estudava em Teresina, no Piauí? Alice foi atingida por um armário de madeira que caiu em cima dela. A Polícia Civil havia pedido o arquivamento do processo por considerar a morte da menina uma fatalidade. Mas o Ministério Público discordou e quis a punição dos donos e de funcionários do colégio por homicídio culposo. Esse caso comoveu o Brasil e resultou até em criação de leis. Vamos relembrar nessa reportagem. Uma tristeza que parece não ter fim. O que nós temos são dias normais, dias muito tristes. Porque, infelizmente, a Alice, ela irradiava tanta luz, tanta energia, que a nossa casa, a gente sempre tem aquela sensação de que está faltando algo. Alice tinha apenas 4 anos. Era feliz e companheira dos pais. Uma criança amada pelos familiares. Ela faleceu enquanto estava em uma sala de brinquedos na escola em que estudava, em Teresina, no Piauí. Alice estava com o irmão e outras crianças, com supervisão de um funcionário. Perceba que no canto da tela aparece um pedaço da penteadeira. O móvel cai em cima dela. Nós não vamos exibir esse trecho da gravação. Um total descaso, mano. Total descaso. Não precisa nem ser técnico para saber que aquela penteadeira estava errada, mal posicionada. Inicialmente, a polícia local havia recomendado o arquivamento do inquérito. Porém, meses depois, o Ministério Público do Piauí concluiu que houve crime. O MP acusou 6 pessoas, 2 delas por homicídio culposo majorado e outras 4 por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Como as penas para esses crimes são baixas, os promotores irão oferecer um acordo, chamado de Acordo de Não Persecução. O Acordo de Não Persecução Penal é uma medida alternativa que está prevista no Código de Processo Penal para crimes cometidos sem grave ameaça ou violência. Para que o acordo seja fechado, os acusados vão ter que confessar a prática do crime e ainda aceitar cumprir todas as condições propostas pelo Ministério Público, como o pagamento de indenização e até mesmo serviços à comunidade. Pelo menos temos um fiscal da lei, que é o Ministério Público. Um titular da ação penal é o Ministério Público. Então, nunca esteve nas mãos da Polícia Civil o final do caso da nossa pequena Alice Brasil. Se os acusados recusarem o acordo, o Ministério Público os denunciará na Justiça. O núcleo investigativo da Record entrou em contato com a escola em que o acidente ocorreu. Por nota, a unidade escolar informa que está acompanhando a nova etapa do processo. A família agora aguarda ansiosa pelo que vai acontecer. A gente acordar todo dia sem ter a nossa filha e ainda ter uma notícia dessa que foi o findado inquérito com essa situação de arquivamento sem indiciamento. A gente espera que a justiça seja feita, que realmente haja punição, não é? Porque o que é que nos alivia? É que
que essa resposta proteja outras crianças. Em agosto de 2025, o guarda civil municipal Francisco Fernando de Oliveira Castro foi preso e indiciado após matar a ex-esposa, a comandante da Guarda Civil Municipal de Parnaíba, Penélope Brito. O vereador Ticiano Ribeiro da Cruz, no centro de Teresina, em um crime premeditado que abalou o Estado. As investigações apontaram que o motivo estava ligado à não aceitação do fim do relacionamento. Vamos relembrar essa tragédia. Depois de matar a ex-esposa e o atual namorado dela, o guarda municipal de Parnaíba, Francisco Fernando, teve uma longa conversa com a irmã, no conjunto Parque Piauí, na zona sul de Teresina. A irmã de Francisco tentava convencê-lo a se entregar para a polícia e não tirar a própria vida. Enquanto isso, a polícia tentava prender Francisco. Todos os policiais envolvidos sabiam que o suspeito se tratava de alguém armado e com conhecimento. E por isso, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí montou uma força-tarefa para dar uma rápida resposta e prender o autor do duplo homicídio. Depois de uma longa conversa ali na esquina, o Francisco resolveu entregar a arma do crime para a irmã. Ela não sabia que ele tinha também dentro do carro uma outra pistola. O Francisco decidiu ligar o carro e fazer este trajeto descendo por esta rua. A polícia já fazia o monitoramento, utilizando inclusive da tecnologia da Secretaria de Segurança Pública, como imagens transmitidas em tempo real através de drones e de câmeras de monitoramento no percurso que estão interligadas com o sistema da Secretaria de Segurança. Os policiais já sabiam de fato que o Francisco estava nesta localização. E foi exatamente aqui, nesta esquina, onde um carro descaracterizado dos agentes da inteligência da Secretaria de Segurança Pública esperava que o Francisco passasse exatamente por este local. E foi aqui no conjunto Parque Piauí, na zona sul de Teresina, que ele foi abordado e preso pela polícia. Ao ser preso, Francisco foi apresentado na sede do DHPP, enquanto os corpos das vítimas ainda eram levados da cena do crime. Em depoimento, Francisco, que estava acompanhado de seu advogado, preferiu não falar sobre o crime de duplo homicídio que tinha acabado de cometer aos olhos claros da sociedade. E frente a frente com a delegada Natália Figueiredo, Francisco falou apenas que estava muito abalado e que preferia ser orientado por seu advogado. Queria ouvir primeiro a orientação do advogado. Não, eu já falei para a doutora, você vai ficar calado. Então você deseja exercer esse direito? Nesse momento eu estou muito abalado. Psicologicamente eu presto meus depoimentos futuramente, mas no momento não. Ainda na madrugada de quinta-feira, os corpos chegaram a Parnaíba, onde foram velados. Durante todo o dia, população, amigos, familiares e colegas de trabalho prestaram suas últimas homenagens ao casal, que foram colocados em espaços diferentes. É difícil, ninguém está preparado para isso. Você sabe que nasce, isso é um fato, todo mundo vai nascer, todo mundo tem o seu tempo de vida, mas ninguém espera a morte. E ela chega de surpresa. E da forma como chegou na vida do Ticiano e na nossa família, foi trágico. A delegada Natália Figueiredo, responsável pelo caso, confirmou que o crime foi premeditado. O relacionamento do casal era marcado por episódios de violência e indignação pelo alto cargo que Penélope exercia. Nós ouvimos diversas pessoas, familiares das vítimas, familiares inclusive dele. E chegou para a gente um posicionamento que, de fato, ali houve uma premeditação, sim. Quando foi analisado o contexto de relação do casal, foi nos trazido informações que foram importantes, principalmente o contexto de abusividade que Penélope vivia na relação. Ele era extremamente grosseiro, ele se incomodava pelo fato de Penélope ocupar um posto de comando de uma unidade que ele fazia parte. Durante a investigação, a polícia ouviu familiares e amigos do casal,
descobrindo que, após o término da relação, Penélope chegou a relatar sintomas de ansiedade a uma amiga próxima e o desejo de iniciar um acompanhamento psicológico. Após o relacionamento, ele perseguia a Penélope, tanto que ela chegou a relatar a uma amiga que estava precisando fazer um acompanhamento psicológico, porque já estava num processo de ansiedade causado por essas perseguições vindas de Fernando. Nós tivemos a preocupação de ouvir todas as pessoas que poderiam contribuir para a investigação. E também deixando muito claro que nos baseamos também em questões técnicas, análise de imagem, laudos periciais, tudo foi realizado para que a gente conseguisse concluir esse inquérito. E nós não poderíamos deixar de falar do caso do Alex Mariano. O jogador de futebol do River Atlético Clube foi executado em um tribunal do crime dentro da unidade de ensino na zona sul da capital. Na ocasião, 2 menores teriam atraído a vítima, pegado o celular dele e encontrado fotos de Alex com uma arma, que, segundo eles, seria de um membro de uma facção rival. Vamos relembrar. Mariano Moura, de 16 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo dentro de uma escola na zona sul de Teresina. Ele era jogador de futebol e, segundo a família, um bom menino. A trágica morte do menor abalou a família, que aos poucos chegava à cena do crime para acompanhar o trabalho da polícia. A dinâmica do crime foi flagrada por câmeras de segurança e por inúmeras testemunhas, alunos dessa escola. Tudo aconteceu no momento de saída desses estudantes. Um criminoso pulou um muro e efetuou vários disparos contra Mariano. Por meio de uma coletiva à imprensa, o secretário de Segurança Pública do Piauí deu detalhes da intensa ficha do menor que atirou e matou o adolescente Alex Mariano, de 16 anos, dentro de uma escola pública na zona sul de Teresina. Desde ontem nós empreendemos todos os esforços e prendemos, ainda na madrugada, 4 envolvidos, existem alguns foragidos. O atirador, aquele que matou a pessoa, ele foi preso em 2024 por roubo, foi preso no dia 21 de janeiro por roubo, foi internado provisoriamente por 45 dias e o processo não foi julgado. Não sendo julgado, ele foi solto. Durante o seu período de internação, ele responde por dano e ameaça, porque ameaçou outros internos. No dia 25 de maio desse ano, ele foi preso pela DRFV por roubo, ficou 45 dias preso, foi liberado no dia 14 de julho, ou seja, em um mês, ele voltou às ruas, foi matriculado nessa escola nesta semana, a diretora nos procurou, então o Estado, e a gente deixa isso aqui claro, estava consciente do risco, acompanhando o caso, mas nós ficamos de mãos atadas quando o sistema de responsabilização dos menores infratores não julga os processos. A polícia também descobriu que a morte de Alex Mariano foi motivada porque, há poucos dias, ele usou as redes sociais para postar uma foto onde ele aparece segurando uma arma de fogo de fabricação caseira. Esta foto foi vista por uma pessoa que mostrou para os faccionados. Os criminosos foram até a escola e tomaram o telefone celular de Alex. Eles fizeram uma comparação. Eles acreditam que a arma de fabricação caseira que aparece na foto nas mãos de Alex Mariano é a mesma arma que também apareceu na postagem de faccionados rivais. Horas depois, eles retornaram para a escola, chamaram o estudante, dizendo que iriam devolver o telefone celular. Foi quando a vítima caminhou até os fundos da unidade escolar. Só que neste momento ele acabou sendo julgado no Tribunal do Crime e acabou sendo sentenciado com a morte. No total, nós temos 6 envolvidos diretamente no assassinato do estudante. 6 indivíduos. Desses 6 indivíduos responsabilizados, 3 são adultos e 3 são adolescentes, certo? Desses 3 adolescentes, 2 continuam presos, apreendidos, e 1, que é o autor dos disparos, está foragido. O departamento trabalha agora no sentido de localizá-lo. Há informações, inclusive, de que ele deixou o estado do Piauí.
Em 2025, influenciadores digitais passaram a ser alvo de grandes operações da Polícia Civil do Piauí por envolvimento com a divulgação de jogos de azar ilegais. A Operação Laverna revelou esquemas milionários em Parnaíba e Teresina, com apreensão de bens de luxo. Já a Operação Jogo Sujo aprofundou as investigações sobre a promoção do chamado Jogo do Tigrinho. Os casos acenderam um alerta sobre o impacto das apostas ilegais impulsionadas pelas redes sociais aqui no estado. Vamos relembrar. Nunca divulguei joguinhos. Quer dançar, o Tigrão vai. Obrigada, Tigre! Emília! 3 mulheres influenciadoras foram alvos da Operação Laverna em Parnaíba, na região norte do estado. Elas são suspeitas, de acordo com investigações da Polícia Civil, de crimes virtuais. O que se observou que você ficava divulgando essas plataformas, dizendo que ganhava dinheiro, né, nessas plataformas. Sempre seguindo todas as regras. E na verdade eram plataformas demo, onde você manipulava. Não, nunca usei demo. Onde você manipulava os seus seguidores. Inclusive, existe uma vítima que fez uma denúncia contra você que ela foi em uma das plataformas, perdeu R$5.000. Então, esses crimes configuram a lavagem de capitais, o estelionato, crimes contra a defesa do consumidor e jogos de azar, certo? Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa de Thaisa Costa Machado, Tereza Iva Gomes Freitas e Emília Magalhães Brito. As influenciadoras são investigadas desde julho do ano passado. Entre as ações realizadas para colher prova contra elas está a quebra de sigilo bancário. Segundo as apurações, a divulgação dessas plataformas teria gerado movimentações financeiras na ordem de R$10 milhões. Uma delas teve movimentação bancária de quase R$6 milhões, a outra 3 milhões e uma outra 1 milhão. O que acontece com essas investigadas? Elas divulgavam as plataformas ilegais, dizendo que estavam ganhando nas plataformas ilegais, quando na verdade eram plataformas demo, eram plataformas manipuladas e que eram usadas apenas para enganar os seguidores dessas influencers. E tanta gente fazendo rifa é essa, velho? Minhas vidinhas, eu vou deixar aqui, tá? A indicação pra vocês. Polícia, abre aqui, pode abrir. Os perfis nas redes sociais eram usados para chamar a atenção de mais e mais seguidores e das vítimas. De acordo com a polícia, os conteúdos publicados incluíam vídeos manipulados, exposição de supostos ganhos, sorteios, linguagem motivacional e links personalizados para atrair seguidores, induzindo ao erro e estimulando expectativas irreais de lucros. A segunda fase da Operação Laverna foi deflagrada no estado do Piauí, cumpriu mandados de busca e apreensão em Parnaíba e Teresina. Uma vida luxuosa, bem exibida nas redes sociais, mostrando momentos glamurosos, em viagens, roupas caras e tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Assim, era o que Maria Vitória, mais conhecida como DJ Latina Gold, mostrava para os seus mais de 150 mil seguidores e apenas uma de suas páginas da internet, onde ela também aparecia divulgando plataformas de jogos de azar. Segundo a polícia, era tudo mentira. É que a influenciadora enganava os próprios seguidores, fingindo que ganhava muito dinheiro apenas com um celular nas mãos. E por isso, ela acabou sendo alvo da Operação Jogo Sujo 3. Durante a investigação, a polícia descobriu que Latina chegou a movimentar pelo menos R$14 milhões com as plataformas de azar e lucrou muito, induzindo aos seus seguidores que achavam que também poderiam ter a mesma vida em que ela vivia, apenas apostando nas plataformas. Mais uma fase da Operação Jogo Sujo, que está dentro do Pacto pela Ordem. 4 pessoas foram alvo, 8 endereços tiveram busca e apreensão. Essas 4 pessoas... 2022 até esse ano? Nunca nem vi. Você tem sua loja, você ganha seu dinheiro de forma lícita? Sim. Eles não foram os únicos alvos da Operação Jogo Sujo 3. A polícia tinha pelo menos 8 ordens da justiça. 4 pessoas que são conhecidas pelas redes sociais acabaram presas na operação. Entre elas,
A empresária Nayana Fonseca, que é proprietária de lojas de artigos de luxos femininos aqui na capital piauiense. Nesse ano, a polícia revelou um dos maiores esquemas criminosos já investigados na região, comandado pelo PCC. A facção movimentou cerca de 5 bilhões no Piauí, Maranhão e Tocantins por meio de uma rede de postos de combustíveis. Ao todo, 49 postos foram interditados, sendo 16 apenas em Teresina. Empresários locais usavam empresas de fachada e mecanismos financeiros modernos para lavar o dinheiro do crime. Vamos ver. A operação revelou que o PCC, por meio de empresas de fachada, movimentou 5 bilhões de reais num esquema criminoso que atinge o setor formal da economia. Tudo começou em dezembro de 2023, com a venda da rede de postos HD pelos empresários Aran Santiago Girão Sampaio e Danilo Coelho de Souza, um conglomerado com dezenas de postos de combustíveis no Piauí, Maranhão e Tocantins. A venda foi feita à holding Pima Energia Participações LTDA, criada 6 dias antes apenas para esse fim. Nascia aí uma rede ilícita de lavagem de dinheiro, fraude ao mercado de combustíveis e ocultação de patrimônio, usando além de empresas de fachada, as fintechs. Nós percebemos que essa rede posto do Piauí foi adquirida por um fundo de investimento chamado Altinvest. Esse fundo de investimento na Carbono Oculto São Paulo, ele foi associado ao PCC, era o fundo de investimento do PCC. Ele movimentava e tinha em ativos mais de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Então eles compraram os postos e usavam uma fintech chamada BK, que lá para o MP de São Paulo é a fintech do PCC, que fraudava e lesava os consumidores que estavam diariamente abastecendo seus carros. Você que abasteceu, que às vezes percebia que parecia que o combustível ia mais rápido, é porque tinha a bomba baixa, muitas vezes era mais álcool do que gasolina. Além disso, havia uma concorrência desleal que desestimulava os demais donos de posto e o fisco, ou seja, o Estado, ainda perdia a receita. Então, é por isso que a gente está forte nesse combate para que isso não se repita. Ao todo, 49 postos foram interditados em todo o Piauí, 30 só na capital Teresina. E durante as diligências, a polícia descobriu ainda um centro de distribuição de combustíveis adulterados do PCC, nas proximidades da cidade de Altos, interior do estado. Lá, fórmulas químicas que foram encontradas em celulares seriam colocadas em práticas para abastecer o esquema de adulteração. Em 2023, a gente já tinha feito uma apreensão de 8 caminhões-tanques num posto HD no município de Lagoa do Piauí, com naftas e solventes. E a gente percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o crescimento da rede de postos de ter uma operação logística para fazer essa adulteração. E eles compraram um terreno na estrada entre Teresina e Altos e estavam montando uma central de distribuição onde eles iam fazer as fórmulas, as misturas, colocando mais solvente, mais álcool anidro e dali distribuir para a rede de postos que estavam funcionando, boa parte no Piauí, mas também no Maranhão e no Tocantins, num total de 49 postos. Este é um dos postos de combustíveis interditados ao longo da operação. Irregularidades como bomba baixa e gasolina adulterada estão entre as mais comuns. O esquema atuava sufocando a concorrência com preços abaixo do mercado, obrigando os proprietários a vender as unidades ao PCC. O corpo de Emily Yasmin Silva Oliveira, de 24 anos, natural de Pernambuco, foi encontrado na Estrada da Alegria, zona sul da capital, após cerca de uma semana desaparecida. A investigação apontou que a jovem foi vítima de um crime de extrema violência. 2 homens foram presos, suspeitos de estrangulá-la e atear fogo no corpo dela, após se recusarem a pagar o valor de um programa combinado. Vamos ver. Um encontro íntimo marcado à distância. Era só mais um programa para Emily Yasmin Silva Oliveira, de 24 anos, que saiu de Petrolina, no estado do Pernambuco, e chegou a Teresina, capital do Piauí, no dia 29 de novembro. Ela ia passar alguns dias na cidade fazendo programas, mas desapareceu no dia 30 de novembro. Uma emboscada foi armada e Emily Yasmin morta a sangue frio.
Naquele domingo, a vítima tinha um encontro marcado na região do Disseu, zona sudeste da capital. Ela chegou a compartilhar a localização em tempo real com uma amiga, mas por volta de 1h52 da madrugada de segunda-feira, dia 1º de dezembro, o compartilhamento foi encerrado na região da Estrada da Alegria, zona sul da capital. Começava aí o sofrimento da família. Emily Yasmin estava desaparecida. A investigação sobre o desaparecimento durou 5 dias. A polícia conseguiu detalhes a respeito do percurso feito por Emily. Naquela noite, ela fez um programa no Disseu. Quando acabou, foi novamente chamada pelas redes sociais por Hilton Candeira Carvalho para ir até a casa de Carlos Roberto da Silva Souza, vulgo Neném. Ela decidiu ir e acionou um motorista por aplicativo para deixá-la em um novo local, que lá ele seria pago pela nova corrida. Quando o motorista por aplicativo chegou ao destino, Carlos Neném a aguardava dentro de casa. Já o Wilton estava do outro lado da rua, escondido num matagal. Apesar do motorista achar estranho e alertar a moça, ela desceu do veículo e entrou na residência. Hilton não pagou a corrida do motorista e este foi embora sem receber o pagamento. Emily havia caído numa cilada. Hilton desistiu do programa de R$ 1.500 e queria pagar apenas uma pequena parte do valor. Ele teria se sentido intimidado pela vítima, que o ameaçou de acionar amigos faccionados e então decidiu matá-la. Deu um mata-leão e depois a estrangulou com um fio. A dupla decidiu levar o corpo da vítima por 10 quilômetros de distância para ocultar o cadáver. Neném comprou o combustível no caminho e os dois atearam fogo no corpo de Emily. No último sábado, dia 6 de dezembro, a polícia chegou ao motorista por aplicativo que deu informações valiosas. Logo, os 2 suspeitos foram identificados e eles levaram a polícia ao corpo dela. Hilton e Carlos Neném foram presos. Confessaram todo o crime. Após sair de um dos clientes dela, de um programa na região do Disseu, um veículo de aplicativo ia trazer ela para a residência dela no centro aqui da capital, mas no meio do caminho, um novo cliente entrou em contato pelas redes sociais. Dessa vez para ela se dirigir à zona sul da capital, para um programa lá que o pagamento seria em torno de R$ 1.500, não seria só uma hora, seria quase um pernoite até amanhecer do dia. Segundo o próprio motorista de aplicativo, ouviu a negociação por telefone. Ele alertou, inclusive, a moça, esse local é um local distante, o local é perigoso, você não é daqui, mas a moça insistia em ir para fazer esse programa, que ela seria uma remuneração além do normal que ela receberia em programas normais, né? Ela foi até o local, no local chegaram numa residência, havia o indivíduo, dono da residência, na frente da casa, o outro estava do outro lado da rua, num terreno baldio, se aproximou do veículo, a moça simplesmente foi alertada pelo motorista do aplicativo novamente, ela disse, quem vai pagar a sua corrida extra vai ser eles. Ela desceu do veículo e entrou na residência, foi a última vez que o motorista de aplicativo viu a moça. O motorista foi até a outra residência de um dos indivíduos, o mesmo que teria contratado ela para o programa, e lá foi enganado, o indivíduo não tinha dinheiro, não tinha como pagar sequer o motorista de aplicativo. Nossas equipes chegaram até esse motorista de aplicativo na investigação, ele levou até essa residência, foi identificado o dono da residência, este disse que a moça ficou com um colega dele naquela noite, foi localizado esse indivíduo, ele inicialmente negou conhecer a moça, negou tudo, mas confrontado com as informações que a polícia já tinha, acabou confessando que realmente contratou a moça por um valor alto, mas que na hora teria desistido, não teria a quantia completa, ofereceu um pouco a menos para ela, teve uma discussão e ele acabou estrangulando a moça. Primeiro deu um mata-leão na moça, depois com um fio, acabou estrangulando ela. Depois dela morta, ele junto com o dono da residência levaram essa moça até um terreno 10 km de distância e lá atearam fogo com combustível comprado em um posto de combustível durante o itinerário para esse local. O veículo utilizado para transportar o corpo da jovem foi emprestado por uma terceira pessoa que não teria relação com o crime. Os objetos pessoais e até mesmo o celular da vítima foram incinerados pelos criminosos. Infelizmente saí, da minha casa para vir buscar a minha filha de uma maneira que jamais um pai queria chegar a um ponto desse. Pior viagem da minha vida, ter vindo conhecer, no caso, uma situação dessa. Fiz todos os exames.
Essa foi a nossa retrospectiva 2025. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Deixa eu lembrar aqui que você pode rever todos esses fatos noticiados aqui em nosso portal a10mais.com, que também conta com uma retrospectiva. Uma boa noite para todos, um feliz ano novo